Olá, bem-vindos para mais um estudo da obra Os Mensageiros, pela psicografia de Chico Xavier, ditado pelo Espírito André Luiz. Estamos no nosso estudo de número 26, analisando as experiências de André Luiz no mundo espiritual, especialmente em relação às suas atividades nos postos de socorro avançado junto à crosta terrestre e ainda nos seus trabalhos junto aos encarnados. Também no plano físico e junto daqueles que atuam diretamente com nosso lar, a colônia a que ele está vinculado. No último estudo, nós analisávamos as experiências de André Luiz numa casa na Terra, no Rio de Janeiro, em que se exerciam inúmeras atividades de socorro aos encarnados. Vimos então que muitos indivíduos são levados ali para serem esclarecidos, e o último deles era um pseudo-intelectual, alguém que se dedicou às letras, à doutrina espírita, mas esqueceu de absorver esses ensinamentos em seu coração. E por isso trazia muitos conflitos em relação às atividades ali realizadas. Vimos o esclarecimento do mentor em seu diálogo e, ao final do estudo, ele diz que muitos dos pedidos das pessoas que vão até ali, naquele local, são pedidos desarrazoados, ou seja, sem fundamento, já que nós não sabemos, na grande maioria das vezes, pedir. Pedimos a resolução de problemas, pedimos a aquisição de bens, de fortunas, de vantagens pessoais, que muitas vezes somente nos prejudicariam o avanço espiritual. Então o mentor Aniceto está explicando a André Luiz e a Vicente, e consequentemente a nós que estamos lendo a obra, de que muitas vezes nós não sabemos pedir e que eles, na qualidade de mentores, na qualidade de espíritos guias, anjos guardiães, não podem atender muitos dos pedidos. E, em grande parte, mantém-se em silêncio, como nós veremos no próximo comentário de Aniceto. Ele diz então que o verdadeiro cristão, aquele que estuda o Evangelho e pratica as leis divinas, ele precisa conhecer os sagrados roteiros espirituais, para que na sua consciência estejam inscritas as orientações dos mentores e ele possa saber pedir, ele possa saber atuar no auxílio fraternal e principalmente na busca do seu crescimento espiritual. Aniceto então diz, depois de uma pequena pausa, que para acentuar as suas palavras, ele se utiliza de um discurso mais direto. Possivelmente vocês objetarão que toda pergunta exige resposta e todo pedido merece solução. Então alguns vão dizer, mas calma, se os encarnados pedem, Deus precisa responder. Toda pergunta precisa de uma resposta. Entretanto, nesse caso de esclarecer determinadas solicitações dos encarnados, devemos recorrer muitas vezes ao silêncio. Aniceto então revela que muitas vezes as entidades amigas ficam em silêncio diante de certos pedidos. E por que isso se dá? Ele vai explicar. Como recomendar humildemente aqueles que a pregam para os outros? Como recomendar humildade àqueles que pregam para os outros essa humildade? Como ensinar a paciência aos que aconselham a paciência aos semelhantes? Como indicar o bálsamo do trabalho aos que já sabem condenar a ociosidade alheia? Vejam essas 3 perguntas de Aniceto, para nos fazer refletir. Por que as entidades amigas muitas vezes ficam em silêncio? Porque como eles vão poder recomendar humildade a quem prega humildade ao outro?
Paciência a quem aconselha paciência ao outro. Trabalho a quem condena a preguiça alheia. Então ele está dizendo, para o cristão receber a resposta das suas perguntas, ele primeiro precisa praticar o que ensina, praticar o que aconselha, praticar o que orienta aos outros. Não seria então um contrassenso? Ler os regulamentos da vida para os cegos e para os ignorantes é obra meritória, mas repeti-los aos que já se encontram plenamente informados não será menosprezo ao valor do tempo? Olha o que Aniceto está refletindo. Para o espírita, ou seja, para aquele que já conhece a realidade espiritual, que já sabe da necessidade da reforma íntima, da prática do bem, do exercício da caridade fraterna, da solidariedade, eles muitas vezes ficam em silêncio, porque senão isso é perda de tempo. Ensinar para os cegos e para os ignorantes, perfeito, há um grande mérito nisso, mas repetir os ensinamentos para os que já conhecem é perda de tempo. Que isso sirva de lição, portanto, para nós, que muitas vezes rogamos aos céus respostas, exigimos muitas vezes a presença dos nossos amigos espirituais, esquecendo-se de que eles já nos respondem pelas páginas que lemos, pelos estudos que realizamos. E aqui no canal nós temos isso diariamente. Mensagens de Emmanuel, mensagens de André Luiz e de tantos outros do Evangelho, nos exortando à prática do bem, da reforma íntima, do auxílio aos familiares que ainda estão mergulhados no lodo da ignorância e da maldade. As mensagens, portanto, são diárias e, mesmo assim, muitos de nós cobrarão respostas das entidades. Alma alguma, nas diversas confissões religiosas do cristianismo, recebe notícias de Jesus sem razão de ser. Olha só, ele está dizendo que ninguém recebe notícia de Jesus se não tiver um fundamento, se não tiver uma causa preponderante, um motivo importante para isso. A espiritualidade não é uma revista de fofocas. Nós não vamos nos atualizar dos acontecimentos da espiritualidade apenas por curiosidade, como fazemos aqui na Terra. Toda informação tem um fundamento, uma necessidade, um motivo nobre. Ora, se toda condição de trabalho edificante traduz compromisso da criatura, todo conhecimento do Cristo traduz responsabilidade. Por isso, o espírito é mais cobrado, especialmente após a morte, quando chega na pátria espiritual. Que fez do conhecimento que adquiriu no Espiritismo? Certamente os demais religiosos também serão cobrados, porém, ao espírita, que detém um conhecimento mais aprofundado, sem dogmas, sem preconceitos da vida espiritual, essa cobrança é maior, e não somente das entidades, mas da nossa própria consciência. Falei aqui no último estudo, o sentimento de perda de tempo é uma constante nas entidades que aproveitaram dos gozos terrenos e perderam um tempo valioso, apesar do conhecimento espírita. Que estamos fazendo, portanto, dos talentos que Deus nos deu, do conhecimento espírita, do conhecimento cristão, para a nossa atividade na Terra? Cada aprendiz do Mestre, portanto, está no dever de observar a consciência, conferindo-lhe os alvitres profundos com as disposições evangélicas. Chico Xavier sempre disse, Divaldo também, as mensagens espirituais recebidas foram destinadas primeiro para eles, para os médiuns. Divaldo tem uma anedota muito curiosa em que ele afirma
que cobrava Joana de Ângeles do consolo, cobrava para que ela desse respostas aos seus problemas pessoais. Então Joana de Ângeles manda ele abrir uma página que ele havia psicografado e mandou ler a página, mandou lê-lo, né? Divaldo então lê e continua sem entender. Então ela diz: eu ditei essa página para você, Divaldo, não foi para os outros. E aí então ele entende que a mensagem evangélica vem para a gente. E ele, na ilusão de que ele era apenas um objeto, um instrumento, para a transmissão das mensagens espirituais aos outros, reconhece então que a mensagem vem primeiro para ele, para o médium. E isso se aplica a nós também, toda vez que recebemos uma mensagem, porque muitas vezes não receberemos pela via mediúnica. Aliás, na maioria das vezes, a mensagem é recebida por intuição, por uma página que abrimos ao acaso e que os espíritos acabam direcionando a abertura de uma página que irá responder às nossas dúvidas. Então, quem tem conhecimento das disposições evangélicas tem um nível de responsabilidade maior. Vicente, então, que escutava tudo com grande interesse, disse: no entanto, ousaria lembrar os que formulam semelhantes pedidos levianamente. Sim, elucidou Aniceto, sorrindo, mas nós não poderemos copiar-lhes o impulso. Então Vicente fala daqueles que pedem de forma leviana, pedem riquezas, pedem que o inimigo seja derrubado, pedem que o adversário sofra, pedidos levianos. Mas Aniceto diz que nós, já esclarecidos, não podemos copiar esse impulso. Os desencarnados e os encarnados que ainda abusam das possibilidades do intercâmbio entre as esferas visíveis e invisíveis ao homem comum, pagarão alto preço pela invigilância. Olha que alerta direto a nós. Aqueles que detêm o conhecimento da vida maior e que abusam dessas possibilidades, ou que abusam da mediunidade, que é o intercâmbio entre o mundo físico e o mundo espiritual, pagarão alto preço, resultado dessa invigilância, o mau uso que se faz da mediunidade. Neste caso, André Luiz pergunta: como corresponder aos pedidos de orientação? Como responder, portanto, àqueles que pedem orientação? Alguns, raros, esclareceu Aniceto, merecem o concurso da nossa elucidação. Olha só, raros são os que merecem resposta. Na hipótese de se referirem aos interesses eternos do espírito, quando isso nos seja possível. Então, veja só, eles só respondem quando, primeiro, é possível, e segundo, a pessoa tem mérito para isso. Ela está colocando uma dúvida razoável, uma dúvida que corresponde aos interesses eternos do espírito, não aos interesses passageiros, momentâneos, interesses da carne. Somente são respondidos aqueles que formulam perguntas relacionadas aos interesses eternos do espírito. Entretanto, quase sempre é indispensável nada responder de maneira direta, auxiliando os interessados na pauta de nossos recursos em silêncio, mesmo porque não temos grande tempo para relembrar a irmãos encarnados certas obrigações que lhes não deviam escapar da memória para a felicidade de si mesmos. Aniceto, então, está respondendo de forma categórica. Na grande maioria das vezes, a resposta da espiritualidade será o silêncio. Primeiro, porque nós já sabemos as respostas das perguntas que fazemos. Está nas obras, né? As respostas estão nas obras, estão nas mensagens, estão nos inúmeros direcionamentos e orientações que a espiritualidade nos dá desde o início dos séculos.
através da mediunidade, da inspiração, dos ensinamentos. Então, a espiritualidade raramente responde diretamente. Geralmente a resposta é o silêncio, mesmo porque eles não têm muito tempo. Eles realizam muitas atividades no plano espiritual. Não vão ficar interrompendo as suas atividades nobres para responder meras curiosidades ou responder a perguntas cujas respostas estão nas obras básicas, estão nos livros de página, estão nos estudos, nos inúmeros estudos que se realizam através de diversas ferramentas, como essa da internet. Aniceto então calou-se por algum momento, considerando em seguida respostas mais profundas. Muitas entidades desencarnadas estimam o fornecimento de palpites para as diversas situações e dificuldades terrestres, mas esses pobres amigos estacionam desastradamente em questões subalternas. Então vejam, ele diz que espíritos desencarnados também ficam pedindo palpites, esclarecimentos de questões subalternas, de questões passageiras. E aí nós vamos relembrar aqui a proibição de Moisés para a comunicação mediúnica, em que muitos detratores do espiritismo, muitos que combatem as ideias espíritas vão dizer que Moisés proibiu o exercício da mediunidade. Porém, Moisés proibia esse intercâmbio desastroso, já que aquela sociedade em que ele elencou os 10 mandamentos, recebeu, inclusive de forma mediúnica, os 10 mandamentos, abusava da comunicação entre encarnados e desencarnados. Convocavam, invocavam a espiritualidade para responder questões banais, como casamento, como formas de enriquecer, como localização de tesouros na terra. Então Moisés teve de proibir a consulta aos oráculos, porque estava se abusando, como sempre a humanidade faz, abusa do que é divino. Então a proibição de Moisés teve o seu tempo. Era por conta dos inúmeros abusos cometidos por aquela sociedade. Então até hoje, Aniceto revela que os espíritos desencarnados abusam das comunicações e também do auxílio das entidades elevadas, fazendo perguntas bobas, pedindo palpites de questões subalternas, incapazes de uma visão mais alta em face dos horizontes infinitos da vida eterna, convertendo-se em meros escravos de mentalidades inferiores encarnadas na Terra. Veja só, ele está revelando que muitos espíritos desencarnados são escravos de mentalidades inferiores de encarnados. Muitas vezes nós pensamos que é o oposto, e que é uma realidade também. Encarnados, subjugados a mentes dos desencarnados. Mas o oposto também ocorre. Espíritos desencarnados que deveriam estar seguindo com suas vidas no mundo espiritual, seguindo com a sua evolução, com a sua ascensão espiritual, mas ficam presos, arrojados nos problemas humanos, vinculados a questões subalternas da Terra e, por consequência, vinculados a outras mentes dos encarnados, ambos nesse conúbio mental, gerando muitas vezes obsessões. Esquecem esses espíritos que o nosso interesse imediato agora deve ser, acima de todos, aquele que se refira à espiritualidade superior. E digo mais, quando a humanidade perceber essa função, essa necessidade, e começar de fato a praticá-la, buscando a espiritualidade superior, veremos uma transformação moral da humanidade, a tão aguardada transição planetária, o passo a ser dado na humanidade de mundo de provas e expiações para o mundo de regeneração. Quando percebermos a necessidade de buscarmos os interesses
da espiritualidade superior, veremos essa grande transformação. Aniceto, então, revela que grande parte dos desencarnados, e principalmente dos encarnados, buscam somente os interesses imediatos, vinculando-se aos irmãos encarnados e permanecendo inquietos, pedindo palpites a preguiçosas mentes encarnadas sobre assuntos referentes à responsabilidade justa e necessária do homem, em que deveriam fazer de própria conta. Então Aniceto revela esse intercâmbio que existe entre encarnados e desencarnados para satisfazer interesses momentâneos. Uma verdadeira perda de tempo, tanto dos encarnados quanto dos desencarnados. Um fica perguntando para o outro questões banais, questões que não envolvem a espiritualidade superior. Nós vemos isso muitas vezes dentro dos templos religiosos, dentro dos centros espíritas, em que as pessoas buscam o auxílio da espiritualidade para fazer perguntas sobre romances, sobre paixões, sobre questões que não envolvem a reforma íntima, como a gente já comentou aqui no último estudo. Se Jesus tinha um corpo fluídico ou um corpo físico, se Maria de fato engravidou do seu esposo ou recebeu de forma divina o Espírito de Jesus em seu ventre, questões que não se deve dedicar-se muitas horas de debates, de estudos, porque não dizem respeito à necessária evolução espiritual que nós devemos nos dedicar. E nós vemos aí muitos indivíduos perdendo tempo com questões que não levam a nada. O que acontece então? Pergunta Vicente. Nosso mentor, contudo, respondeu com outra pergunta. O que acontece ao homem de responsabilidade que se põe a brincar? Olha essa pergunta, hein? O que acontece com aquele que tem grandes responsabilidades e perde tempo com brincadeiras? Nesse instante, um dos clínicos espirituais, aproximando-se, foi gentilmente saudado por Aniceto, que lhe disse, depois de apresentar André Luiz e Vicente: disponha da nossa colaboração humilde. Aqui estamos na qualidade de médicos itinerantes, prontos ao concurso ativo. Vocês vêm de nosso lar? Perguntou o novo companheiro. Sim, respondeu Aniceto. Pois bem, se possível, estimarei receber-lhes o auxílio após a reunião para 2 casos urgentes. Trata-se de uma jovem desencarnada hoje e de um agonizante, meu amigo. Sem dúvida, acentuou Aniceto, solícito. Aguardaremos suas indicações. Então, enquanto Aniceto, mais uma vez, esclarecia André Luiz, ensinava Vicente, dava lições preciosas que estamos lendo aqui, um companheiro chegou próximo deles, colaborador daqueles trabalhos, e perguntou se eles vinham de nosso lar. E diante da resposta afirmativa, ele pediu ajuda a eles. Nós já vimos aqui que caravanas de nosso lar descem à terra para auxiliar, e esse era um dos trabalhos em que participavam André Luiz e Vicente. Depois, então, dos trabalhos daquela noite, ele pedia auxílio a uma moça que havia desencarnado recentemente e a um amigo daquele jovem, daquele senhor, que estava agonizante. Entramos então no capítulo 47, chamado No Trabalho Ativo. André Luiz vai dizer: a interpretação de Bentes, que é aquele instrutor que conversava com o senhor Fidelis sobre a questão da intelectualidade do espiritismo, sobre a questão da necessidade dos indivíduos buscarem algo além das discussões inúteis, trouxe uma interpretação que obedecia à inspiração daquele emissário que ocupava uma nobre posição e estava presente ali na Assembleia, recebido com respeito geral no círculo dos desencarnados. Na esfera dos encarnados, porém, não havia o mesmo traço de harmonia. Então, enquanto no plano espiritual
havia uma harmonia pelo respeito que se dava a Bentes, um instrutor da espiritualidade superior. No plano físico não havia essa harmonia. Observava-se uma instabilidade apreciável de pensamento. Os encarnados, em situação de desdobramento, traziam sua mente instável. A expectativa ansiosa dos presentes perturbava a corrente vibratória. Então vejam aí a influência da mente no plano espiritual, principalmente dos encarnados. Por isso que quando nós visitamos um centro espírita, um terreiro, qualquer templo religioso, aquele ali consulente, aquele que está visitando, precisa se manter numa vibração elevada, num pensamento nobre, a fim de não atrapalhar os trabalhos. Quando os visitantes, os encarnados, trazem a mente desequilibrada, isso interfere na corrente vibratória. É lógico que a espiritualidade superior vai saber contornar, porque os templos religiosos são de fato destinados aos doentes, aos instáveis, aos desequilibrados. Então, se várias pessoas obsidiadas, perturbadas, buscam a casa espírita, buscam o terreiro, buscam o templo religioso, com as suas perturbações, isso não significa que o trabalho será totalmente desequilibrado também, porque a casa de oração, ela tem por destinatário os doentes, como Jesus veio para os doentes. Porém, é importante que a equipe de trabalho esteja equilibrada. E isso é fundamental. Por mais que os visitantes cheguem desequilibrados, a equipe precisa estar sintonizada, com sentimento elevado de fraternidade e, principalmente durante a semana de trabalho, de convivência com a família, precisa ter cultivado uma paz íntima. Então, a expectativa dos encarnados perturbava a corrente vibratória. De quando em quando, André Luiz diz que surpreendiam determinados desequilíbrios que afetavam particularmente a organização mediúnica de Dona Isabel e a posição receptiva do comentarista, que parecia perder o fio das ideias, tal qual se diria na linguagem comum. Então, a perturbação dos encarnados era tamanha que atrapalhava a mediunidade de Dona Isabel e as palavras daquele responsável por ditar e interpretar as passagens do Evangelho. O comentarista perdia o fio das ideias por conta daqueles inúmeros pensamentos desequilibrados. Colaboradores ativos restabeleciam o ritmo quanto possível. Então, a equipe que ali estava restabelecia o equilíbrio à medida do possível, das suas possibilidades. Reparamos, então, que alguns irmãos encarnados se mantinham irrequietos em demasia. Alguns encarnados estavam muito inquietos, muito perturbados. Mormente, os mais novos em conhecimentos doutrinários exibiam enorme irresponsabilidade. Aqueles que não têm um conhecimento aprofundado são mais irresponsáveis ainda. Por quê? Enquanto os trabalhos se realizam, enquanto as pessoas estão concentradas antes de uma reunião, eles ficam com um pensamento a mil, pensando na novela, pensando no futebol, pensando no bar, pensando nos seus compromissos após a reunião, que querem que termine logo para eles voltarem para casa. Esses pensamentos perturbam o ambiente. Então muitos estavam ali apresentando essas consciências perturbadas, principalmente aqueles que não detinham muito conhecimento doutrinário. A mente lhes vagava muito longe dos comentários edificantes. É muito comum, né? As pessoas não prestam atenção na palestra, não refletem sobre as lições, ficam pensando em mil coisas que não a necessidade de reforma íntima, de reflexão superior. A mente, então, produzia imagens que todos observavam, as imagens mentais. Alguns se prendiam aos quefazeres domésticos, ou seja, pensavam na casa, que tinha que lavar a louça quando chegar, que tinha que arrumar a casa, que tinha que se preparar para o dia seguinte de trabalho.
Outros se impacientavam por não lograrem a realização imediata dos propósitos que haviam levado eles até ali. Ou seja, aqueles que visitam a casa espírita buscando resolver seus problemas, e aí chega lá, não resolve de forma imediata e ficam impacientes, ficam querendo ir embora, ficam achando que é tudo uma grande perda de tempo. Esses indivíduos trazem então as suas imagens mentais que perturbam os trabalhos. Aniceto, que não perdia a ocasião de ensinar, considerou: muitos estudiosos do Espiritismo se preocupam com o problema da concentração em trabalhos de natureza espiritual. E de fato esse é um tema muito presente nas casas espíritas, né? A concentração, a dificuldade de concentração de muitas pessoas. Não são poucos os que estabelecem padrão ao aspecto exterior da pessoa concentrada, os que exigem determinada atitude corporal e os que esperam resultados rápidos nas atividades dessa ordem. Então muitos vão querer que as pessoas adotem uma postura idêntica para a concentração, manter os pés firmes no chão, fechar os olhos, ficar numa postura ereta na cadeira, orando. Outros vão exigir essa atitude corporal de todos, esperando atividades rápidas. Entretanto, quem diz concentrar forçosamente se refere ao ato de congregar alguma coisa, se unir àquele ambiente. Ora, se os amigos encarnados não tomam a sério as responsabilidades que lhes dizem respeito, fora dos recintos de prática espiritista, se porventura são cultores da leviandade, da indiferença, do erro deliberado e incessante, da teimosia, da inobservância interna dos conselhos de perfeição cedidos a outrem, que poderão concentrar nos momentos fugazes de serviço espiritual? O que Aniceto está dizendo aqui com essa pergunta? Como esperar do trabalhador espírita concentração nos trabalhos espirituais se ele não pratica o que aprende na sua vida particular? É isso que ele está dizendo aqui. Se o trabalhador cristão ou espírita não realiza a reforma íntima, cultua a leviandade, a indiferença, o erro na sua vida cotidiana, teimando ao não praticar os conselhos que dá aos outros, como esperar que esses trabalhadores fiquem concentrados durante o serviço espiritual? Vejam que uma postura leva a outra. Por isso que eu disse aqui que no momento em que se vai à casa espírita, geralmente aos finais de semana ou nos dias da semana à noite, o trabalhador precisa ter cultivado durante a semana, durante a sua atividade no trabalho e em casa, a prática do bem, do que realmente aprende no Evangelho. Senão sua mente chega perturbada aos trabalhos e ele atrapalha a ação dos espíritos superiores. A pergunta de Aniceto é muito clara. Como esperar concentração daqueles que são levianos na sua conduta? Boa concentração exige vida reta. Essa frase resumiu tudo o que eu disse até agora. Boa concentração exige vida reta. E o que é vida reta? É a prática dos preceitos espirituais, evangélicos, na nossa vida, no nosso cotidiano. De nada adianta o espírita ir à casa espírita e se dedicar ao outro externamente, quando na sua vida íntima ele é completamente desastroso no cumprimento dos seus deveres, como marido, como esposa, como filho, como pai, como trabalhador nas suas atividades profissionais, no trato com o próximo, no trabalho, no trânsito, na vida comum. Para ter, portanto, boa concentração nos trabalhos, é necessário uma vida reta. Para que os nossos pensamentos se congreguem uns aos outros, fornecendo potencial de nobre união para o bem, é indispensável o trabalho preparatório
de atividades mentais na meditação de ordem superior. Então, para que os nossos pensamentos se congreguem às entidades felizes, potencializando as nossas possibilidades para o bem, é indispensável preparar a mente pela meditação de ordem superior. E aqui não é somente aquela meditação em que nós estamos acostumados a ver nos filmes, nos vídeos, nos exemplos, que é aquela meditação em sentar de uma forma própria, fechar os olhos e buscar o Altíssimo. É a meditação mesmo comum de orar, cultivar a oração diária, buscar o nosso mentor, o nosso guia, buscar a Jesus com o pensamento. A atitude íntima de relaxamento ante as lições evangélicas recebidas não pode conferir ao crente ou ao cooperador a concentração de forças espirituais no serviço de elevação, tão só porque estes se entreguem apenas por alguns minutos na semana a pensamentos compulsórios de amor cristão. Olha o que Aniceto está dizendo. Relaxar diante das lições evangélicas não confere a concentração ao trabalhador só porque ele se entrega alguns minutos na semana a pensamentos de amor cristão. É um início, a gente não pode negar. É um início para aquele que está começando, logicamente, no serviço cristão. Ele se obriga a meditar durante a semana. Vai começar por alguns minutos. Porém, Aniceto está dizendo que isso não é suficiente. Não adianta se obrigar apenas por alguns minutos durante a semana aos pensamentos de elevação, para ter uma concentração perfeita no serviço de elevação. É preciso, então, uma postura cotidiana, no dia a dia, e uma meditação diária. Não bastam alguns minutos durante a semana para chegar no trabalho e esperar que se tenha uma concentração ideal, uma congregação de pensamentos com as entidades felizes. Como veem, o assunto é complexo e demanda longas considerações e ensinamentos. André Luiz, então, diz que reparou com mais atenção os circunstantes encarnados. Não fosse o devotamento dos colaboradores do nosso plano, tornar-se-ia impossível qualquer proveito concreto. Olha a reflexão que André Luiz faz. Não fosse as entidades superiores atuando junto aos encarnados para equilibrar o ambiente, aquele trabalho seria inútil. Vejam a importância da presença das entidades felizes nos trabalhos que nós levamos na casa espírita, nos templos religiosos. Eles equilibram o ambiente quando nós chegamos desequilibrados. Quando os consulentes, quando aqueles que buscam ajuda chegam com seus pensamentos totalmente desnorteados ou inferiores mesmo. Se não fosse o devotamento dos trabalhadores espirituais, não haveria qualquer proveito ao trabalho. Por isso a importância da oração ao iniciar os trabalhos, solicitar a presença dos amigos espirituais, pedir a intercessão dos mentores das colônias espirituais, seja nosso lar, seja as colônias diretamente vinculadas aos locais de trabalho aqui na Terra. Pedir o auxílio da espiritualidade, porque, se eles não estiverem presentes, o conjunto de pensamentos desequilibrados, inferiores, mesquinhos, tornam o trabalho sem qualquer proveito. Isidoro, que é a entidade ali desencarnada, que atua na casa de Dona Isabel, a sua cônjuge que continuou encarnada, e outros amigos devotados trabalhavam com ardor, despertando alguns dorminhocos e reajustando o pensamento dos invigilantes. Olha que interessante esse trabalho da espiritualidade.
despertando quem dormia e ajustando os pensamentos dos invigilantes. Então Isidoro e outros trabalhadores iam passando ali no meio dos encarnados que estavam desdobrados, visitando aquela reunião para ouvir os ensinamentos do palestrante, e eles iam acordando quem dorme. Olha só, a pessoa já está dormindo no plano físico, desdobra, visita um local de palestra edificante e dorme de novo, ou seja, coloca o seu perispírito, o seu espírito ali de forma sonolenta. O trabalho das entidades, então, é de despertar eles, para eles prestarem atenção, e também de reequilibrar os pensamentos dos que estão acordados, mas que estão pensando em coisas passageiras, mesquinhas, com pensamento invigilante, neutralizando então determinadas influências nocivas. Porque nós já vimos aqui que influências nocivas são essas. A mente, no plano espiritual, ela tem um poder criativo muito grande, uma força criadora. Quando nós pensamos de forma fixa em qualquer assunto, esse pensamento se torna presente ali, através dos painéis mentais. Ele vai se concretizando ao redor das mentes que a produzem. Então, a fim de se evitar formas mentais nocivas, esses trabalhadores iam passando entre os encarnados que estavam em desdobramento naquele local para reajustar as suas consciências. André Luiz diz: eu reconhecia que os benefícios imediatos da doutrinação de Bentes eram muito mais visíveis entre os desencarnados. Então, os desencarnados absorviam melhor a doutrinação de Bentes, que é o palestrante ali. No grupo destes, ou seja, no grupo dos desencarnados, não havia um só que não recebesse consolações diretas e conforto sublime. Então, entre todos os desencarnados, recebiam todos eles o auxílio. Já os encarnados não era assim, como vimos já aqui. Finalizada então a interpretação, pouco antes de se entregar Dona Isabel ao trabalho do receituário, observei que uma senhora desencarnada se aproximara de Isidoro, pedindo emocionada: ser-lhe-á possível, meu irmão, entender-se por mim com os nossos orientadores quanto à possibilidade de me comunicar diretamente com a minha filha, presente à reunião? Então, quando os trabalhos estavam se encerrando e a Dona Isabel iria começar a fazer o seu receituário, que é, através da comunicação mediúnica, transmitir ao sofredor fórmulas para que eles encontrassem paz de espírito, cura de doenças e a resolução de outros problemas, uma entidade desencarnada pediu ajuda a Isidoro para conversar com sua filha encarnada, que estava ali presente. Ela diz: estou certa de que, com a permissão devida, nossa Isabel me atenderá à angústia materna. Então essa mãe queria se utilizar da mediunidade de Dona Isabel para se comunicar com a sua filha, que estava ali presente na reunião. Então a gente já vê aqui que o trabalho dos desencarnados não era somente para os espíritos encarnados em desdobramento, mas também os encarnados que haviam se dirigido àquela reunião. A reunião também estava ocorrendo no plano físico, não somente no plano espiritual. O interpelado mostrou sincero desejo de ser útil, mas depois de trocar algumas palavras com o instrutor mais graduado da reunião, que se colocara entre a médium e o doutrinador, veio trazer a resposta algo constrangido, o que trouxe surpresa para André Luiz. Então nós vamos ver aí que nem sempre o pedido dos desencarnados são atendidos. Aquela mãezinha queria se comunicar com sua filha encarnada. Isidoro quis ajudar, mas foi pedir autorização para o instrutor mais graduado que estava ali presente. E veio a resposta: minha irmã, o nosso nobre Anselmo não julga viável o seu pedido.
Veja só, André Luiz ficou espantado. Nossa, mas vão negar o contato de uma mãe desencarnada com sua filha? Estando presente ali uma médium com essa possibilidade, que é Dona Isabel? Anselmo, que é o guia daquela reunião mais elevado ali presente, disse: não é adequado o momento, não é viável que esse pedido seja atendido. E aí nós vamos ver por quê. Nós já vimos aqui que Isidoro e outros trabalhadores atuavam despertando os encarnados que tinham se dirigido àquela reunião e estavam dormindo, estavam pensando em outras questões. E agora nós vamos entender por que Anselmo entende que não era adequado o pedido. A sua filhinha ainda não está em condições de receber essa bênção. Vejam que é necessário tanto a presença do médium, a presença do espírito comunicante, a presença do encarnado, mas além disso tudo, o encarnado precisa estar em condições de receber a mensagem. Ela não tem ainda o preparo próprio, tem necessidade de testemunhar primeiro o que aprendeu do seu exemplo no mundo. Precisa permanecer no campo da oportunidade, sem repousar indevidamente nos seus braços. Aquela menina, então, aquela filhinha, precisa primeiro colocar em prática o que aprendeu e caminhar com seus próprios passos primeiro. Vejam que é uma pessoa dependente da sua mãe, mesmo desencarnada. A sua mãe desencarnou e ela, encarnada, prosseguia dependente dessa mãe. Então, para se evitar o prosseguimento daquela dependência, o instrutor Anselmo aconselha que aquela comunicação não se desse naquele momento, postergando então essa comunicação para um momento futuro, já que a menina não estava pronta, no sentido de que ela prosseguiria totalmente dependente da sua mãe desencarnada. A mãe dela então fica triste, e Isidoro diz, num tom fraternal: não somente por isso, minha amiga, nosso instrutor se vê forçado a desatender esse pedido. Então, não somente porque aquela menina precisa caminhar com seus próprios passos, que o mentor não permitiu a comunicação da sua mãe. A medida, ou seja, a comunicação, traria inconveniente grave para o seu sentimento maternal. Então, além de trazer prejuízo para a menina encarnada, que continuaria dependente da sua mãe, aquela comunicação também traria inconvenientes para a mãe desencarnada. Vamos ver qual inconveniente é esse. No estado evolutivo em que se encontra, e considerando o velho hábito adquirido, a filhinha se agarraria excessivamente ao seu auxílio. Então o problema de fato é a dependência da menina. Ela se agarraria ao auxílio excessivo da sua mãe. E aqui ele já adianta. Por que isso acontece? Porque a mãe, quando ainda estava viva, tinha o velho hábito de fazer tudo pela filha, de não estimular a resolução dos problemas por suas próprias mãos, por seus próprios passos. É aquela mãe que super protege seus filhos. Ela criou esse hábito adquirido, um velho hábito adquirido enquanto estava viva, encarnada, protegendo em demasia sua filha, guiando seus passos de forma exagerada, não permitindo que a menina tomasse suas próprias decisões. Então, olha que lição, hein? A mãe desencarna, a filhinha continua na terra, totalmente dependente da sua mãe, e certamente buscou a casa espírita para receber essa orientação. A mãe dela, então, quando vê a presença da menina ali, certamente ela direcionou a menina àquele centro, àquela casa, ela pede para se comunicar, porque ela quer continuar direcionando a vida da sua filha, super protegendo ela. O que é até normal, a gente não vai condenar jamais. É normal, é comum que mães
protejam em demasia seus filhos, queiram resolver todos os problemas dos seus filhos. Mas aqui fica a lição de Aniceto e de Anselmo. A comunicação mediúnica não seria permitida para evitar que aquela filha, que já estava acostumada a receber orientação direta da sua mãe, através de um velho hábito adquirido, pudesse caminhar com seus próprios passos. Prender-se-ia a mãezinha afetuosa e sensível, e talvez a irmã se visse perturbada em sua nova carreira espiritual. Olha só, as entidades não estavam permitindo que a mãe se comunicasse com a sua filha porque a dependência ficaria ainda maior, e isso atrapalharia a nova carreira espiritual da mãe, trazendo então o prosseguimento daquela dependência com a sua filhinha encarnada. Ela precisa estar mais livre para testemunhar, enquanto o seu coração deve permanecer em liberdade, por nobre merecimento conquistado ao preço do seu suor e lágrimas quando na terra. Olhem que lição no final do nosso estudo. Anselmo e Aniceto esclareciam uma mãezinha que queria se comunicar com sua filha encarnada, negando essa comunicação. E por quê? Porque a comunicação prosseguiria uma dependência sentimental que já existia, e inclusive foi estimulada pela mãe quando estava encarnada, e perturbaria o seu avanço também, já que ela tinha mérito de continuar se elevando na espiritualidade, de colher os frutos do suor e lágrimas que ela cultivou quando estava encarnada. Se eles permitissem aquela comunicação, ela se prenderia ainda mais à sua filha encarnada, prejudicando o seu avanço espiritual. Olha como a lei divina é perfeita. Olha como o Mestre Jesus, ele se preocupa com o nosso avanço espiritual. Se preocupa com as nossas atividades também no plano espiritual. Aquela senhora tinha mérito. Ela fez o bem, ela fez por onde, mas recebia a orientação que, para o melhor da sua filha, a fim de que ela adquirisse as próprias experiências, dando o seu testemunho, e essa mãezinha pudesse usufruir da sua liberdade que ela tinha conquistado, o melhor era que ela não se comunicasse naquele momento com a sua filha. Reflitamos então nessa mensagem, especialmente nesses últimos parágrafos do estudo de hoje, relembrando também os ensinamentos anteriores, em que a reunião ocorrida no plano físico possui todos esses detalhes que nós vimos aqui. A perturbação do ambiente pelas mentes ociosas, inquietas, ansiosas, a presença das entidades amigas equilibrando o ambiente, reequilibrando as mentes perturbadoras. A informação de que muitas vezes o trabalho espiritual é muito mais proveitoso aos desencarnados do que aos encarnados. E por fim, essa peculiaridade da história de uma mãe que quer se comunicar com sua filha, mas é impedida de realizar essa comunicação pela mediunidade de Dona Isabel, porque ela cultivou uma dependência em sua filha quando encarnada, e agora que ela se encontrava liberta do plano físico, queria continuar presa à sua filha no sentido de orientação. Não presa ao plano físico, já que ela era uma senhora que tinha méritos, mas presa à constante necessidade de orientar sua filha, de indicar o caminho, de protegê-la em demasia, enquanto a moça precisava trilhar o seu próprio caminho de testemunho. Que isso sirva de lição também às mães que assistem esse estudo. Amem seus filhos, logicamente. O amor é uma necessidade, a orientação é uma necessidade, mas lembrem-se que são espíritos antigos que detêm suas responsabilidades, suas necessidades e, principalmente, a necessidade de avançar por conta própria através das suas escolhas. Protejam, amem, orientem seus filhos,
mas não se coloque numa posição de orientação em demasia a ponto de tomar decisões por eles. Ainda que errôneas, as decisões precisam ser tomadas de forma individual, a fim de que a pessoa encontre as consequências dos seus atos, né? Reflita sobre as suas decisões pessoais sem a interferência de uma mãe, de um pai ou de alguém que busque resolver todas as problemáticas que rodeiam os seus filhos, os seus entes queridos. Agradeço então a presença dos que acompanham o estudo, esse estudo enriquecedor dessa obra maravilhosa que é Os Mensageiros, e convido-os a prosseguirmos nesse estudo nas explanações posteriores. Finalizo então sempre com uma oração pedindo à espiritualidade amiga a presença dos amigos, dos orientadores, dos mentores, especialmente da colônia Nosso Lar, em que André Luiz está vinculado, Aniceto, Anselmo e tantos outros que trabalham em nome do Cristo na crosta planetária. Que a sessão eventualmente existente para orientar os encarnados no estudo das obras complementares possam nos inspirar, possam nos orientar, possam nos indicar qual a melhor forma de interpretar as lições lidas aqui, e que nós cultivemos uma vibração elevada nas nossas atividades do cotidiano para receber essa influência, essa orientação, essa inspiração das nobres entidades que trabalham no esclarecimento da humanidade através das obras espíritas. Peço que essa energia, essa vibração alcance os sofredores, sejam eles encarnados ou desencarnados, e que nós todos possamos cumprir com nossos deveres diários na família, no trabalho, na vida cotidiana, especialmente dando o testemunho, exemplificando a lição evangélica em nossas atitudes, a fim de que estejamos rodeados de amigos espirituais que muitas vezes podem permanecer em silêncio, como vimos no início do estudo de hoje, mas que estão ao nosso lado, indicando o caminho, inspirando-nos e principalmente nos livrando de perigos que muitas vezes sequer notamos. Tenhamos a consciência de que muitas das nossas perguntas não serão respondidas de forma direta, porém, a resposta virá, de uma forma ou de outra, através das lições do cotidiano, das inspirações e das intuições. Depende apenas de nós mantermos uma vibração elevada para ouvir esses conselhos, para sentir essas intuições e inspirações. E pedimos que os amigos espirituais prossigam a nos abençoar, a fim de que não caiamos nos mesmos erros do passado, que ainda estão sedimentados em nós, na nossa carreira evolutiva, em ascensão na direção do Cristo Jesus. Graças damos a Ele hoje e sempre, e que o amor de sua mãezinha querida Maria Santíssima envolva-nos a cada um, sem exceção, especialmente aos sofredores, aos suicidas e àqueles que destoam nas suas atitudes do verdadeiro bem, da verdadeira fraternidade, ainda se alimentando de vibrações perniciosas, de fluidos vinculados ao plano físico, à carne, à bebida, à matéria, enquanto que uma minoria busca a elevação espiritual e auxilia nesse reequilíbrio da psicosfera da Terra. Graças, Senhor, damos a Ti, e que assim seja. Muito obrigado mais uma vez a todos, e que a paz de nosso Senhor os abençoe hoje e sempre.